Lucas capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas ele, espancando também a este, afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem? Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto? Pois que está escrito: A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos para o acompanharem na alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem essa imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se.
E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro igualmente também os 7, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamentos, porque já não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que Cristo é o filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e ama saudações nas praças e nas principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação.